Porque as coisas nascem com uma casa, uma fazenda, e em seguida uma capela, geralmente à margem, como outras também, à margem de um rio, no caso lá o rio Pajeú. Então à margem do rio se constrói uma casa e mais outra, e com o tempo o pessoal da terra, os fazendeiros da família Carvalho, eles cederam um terreno para se fazer a vila. E esse terreno foi... Algumas pessoas deram o terreno, não muitas, mas um terreno grande, que se constituiu patrimônio, quer dizer, a propriedade da Santa, de Nossa Senhora da Conceição. E eles passaram a escritura para a igreja, para Nossa Senhora da Conceição, aquele patrimônio. Então ali as pessoas podiam construir as casas e tal, mas o terreno era de Nossa Senhora, ainda hoje é de Nossa Senhora, e quem tem casa lá, como eu tenho, paga uma pequena taxa todo ano, paga uma pequena taxa para a igreja, para Nossa Senhora, para o patrimônio de Nossa Senhora da Conceição. Então aí as pessoas, uma vez que esses fazendeiros mais importantes da cidade deram esse terreno, aí as pessoas mais humildes já tinham o direito de fazer suas casinhas. Foram fazendo, uma mais outra, aí se constituiu o vilarejo, e depois se tornou vila, e foi assim que se criou. Eu me lembro bem que falavam muito lá no Major José Gomes Diniz, que seria uma das figuras principais da família Carvalho, que tinha dado o terreno. Eu sei bem porque o meu padrinho de batismo, Cirilo Gomes, era filho desse Major José Gomes, e quando o Major morreu, o Cirilo ficou como uma espécie de chefe da vilazinha. Quando nasci, o município ali era o município de Belmonte. Tanto assim que e esse município depois mudou por nome para Maniçobal. Houve uma época de Pernambuco que houve uma febre de mudança, incentivado pelo jornalista, famoso jornalista Mário Melo. Ele achou que devia mudar os nomes, e onde fosse terra de índio, o nome tinha que ser um nome indígena. Santa Maria, ele conseguiu que mudassem para Tupanaci. O meu amigo, que foi bispo de Caruaru, Dom Augusto Carvalho, só chamava Santa Maria, tanto assim que eu, outro dia, mexendo nos meus papéis, encontrei uma carta dele, como bispo já, mas ele assinava embaixo, em vez de assinar Dom Augusto, ele assinou Padre Augusto de Santa Maria. Depois criaram um município de Mirandiba, que é perto de Santa Maria, e que era distrito de Belmonte, tanto quanto Santa Maria. Então Mirandiba, quando foi criado como município, aí Santa Maria ficou pertencendo a Mirandiba. Hoje Santa Maria, que é Tupanaci, é integrante do município de Mirandiba. Minha mãe era uma moça que nasceu no município de Floresta, numa fazenda chamada Barra Bonita, dos parentes dela, dos parentes. A fazenda era de tios dela e tal, não sei, ela era pobre, não tinha. E ela veio para Santa Maria porque tinha umas senhoras aí, Maria Teresa, que era mãe de Teresa Nunes, e essas duas senhoras eram relativamente importantes na vila e tal, e a minha mãe veio para ajudar a Maria Teresa e Teresa Nunes nas tarefas domésticas, mas aí gostaram muito dela e ela ficou, mocinha, ficou lá nessa casa e passou a ser família de Maria Teresa Nunes
era Tereza Nunes Magalhães e Maria Tereza Nunes, que era a filha dela. Eram duas viúvas. Para mim, elas eram como mães. Então, eu tinha três mães. Ninguém tocava em mim. Se tocasse, a velha mandava brasa, que não deixava que ninguém mexesse comigo. Meu pai namorou com minha mãe e tal, etc. E eu nasci desse namoro. E não sei por que cargas d'água, não se deram bem depois. E meu pai foi embora para São Paulo. Lá constituiu uma outra família e tal. Uma outra coisa interessante que eu também, do meu pai, é que uma vez ele veio a Serra Talhada, já estava em São Paulo, veio a Serra Talhada, aí mandou me chamar em Santa Maria para eu ficar uma semana com ele lá em Serra Talhada, uma semana ou 15 dias, não me lembro. Eu fiquei e ele conversava muito comigo, eu era mocinho, aí ele disse, olha, vem lá num coqueiro, lá do último coqueiro, tinha em Santa Maria, tinha uns 7 ou 8 coqueiros ali na rua. Ele disse, vem lá que quando eu vim embora, eu escrevi lá J-A-O, Saudade, João Alves de Oliveira, Saudade, vê se ainda tem. Aí eu fiquei curioso, quando eu voltei, a primeira coisa que fui ver, estava lá, J-A-O, Saudade, do meu pai. Eu acho que minha mãe tinha uns parentes lá na Serra do Arapuá, porque ela tinha terra lá. Depois dessas terras ela deu. Naquele tempo não tinha esse negócio muito de estar escriturando, não. Era de boca mesmo. E ela deu para outros sobrinhos dela. As terras que tinha lá era terra de fruteiras. Quando eu era menino, eu me lembro que traziam frutas de lá para ela, muitas frutas, bananas, laranja. Porque a Serra do Arapuá é um oásis. Então eu imagino, como ela disse que tinha uns parentes lá, os parentes, eu imagino que as raízes delas estão por ali. E conheci alguns parentes delas, assim, com um jeito de caboclo e tal, e outros mais morenos, outros mais alvos. O pai dela chamavam o velho Pandu, era Manuel Saturnino do Nascimento. A mãe dela era Luísa Maria da Conceição. Naquele tempo o pessoal tudo era Jesus, Conceição, era tudo assim. Minha mãe mesmo era Joana Luísa de Jesus. O pessoal dava sempre o nome ligado à igreja. Conceição, Jesus, uma coisa assim. Nos primeiros tempos eram tempos difíceis, né? Embora eu tivesse a ajuda dessas mulheres, como eu disse, mas alguma coisa faltava. Por exemplo, livro, era difícil livro, não tinha pouco livro. Então, o que me caía a mão eu lia de outras pessoas. As professoras que chegavam em Santa Maria se tornavam minhas amigas e me emprestavam os livros, e eu lia tudo que era livro que caía na minha mão. Primeira foi Dona Genésia, mas nós não fomos. Já foi no fim da época delas que nós fomos. A escola que mais nós dedicamos foi Dona Lucília, professora do Recife. Aí pegamos todas a época. Fomos criados aqui nessa vila de Tupanaci. Fomos colega de escola da época, que as escolas eram municipal. Meu professor Francisco Alves de Sá Carvalho foi o mesmo dele. E conseguimos até adulto nesta terra. Saudade da escola, do professor Chiquito, que era o meu professor, muito bom, o professor Chiquito. Uma vez ele disse, Ana, esse menino, eu já ensinei tudo a esse menino, não tem mais nada para ensinar. Até a aritmética de Trajano já ensinei toda. Aí minha mãe disse, mas não tem o que fazer, não tem colégio aqui, tem que ir, nem ginásio, não tem nada. Vai ficar assim mesmo. Nossa era na escola e brincar na rua, aí na beira da margem do rio Pajeú, aí nessas árvores. E assim nós conseguimos, era na vida do mato para a vila. Tomar banho no rio, o rio era perene assim como era outro. E tinha o expediente da escola, né? Depois era só brincar. A gente não tinha coisa distinta não, a mesma coisa aqui era muito simples. A parte de diversão que a gente usava era um piquenique, era as coisas muito simples. A professora reunia os alunos e fazia festa debaixo das árvores e finalmente ali a gente insistia. Era os passeios maiores que a gente estava, ninguém visitava a cidade fora. Eu nasci e me criei aqui, graças a Deus, eu sofria muito, mas a gente era feliz. Era feliz. Meu pai foi desarmediado, mas nunca deixou nós passar fome, trabalhava, batendo telha, levava nós 5 de manhãzinha. Levanta, menina!
Aí ele me fazia um chá, dava para nós tomar um café e levava nós para a oleria. Só vivia mesmo das coisas da roça, trabalhando de roça e ninguém passava fome. Aí quando ele dizia, hoje não tem o que nós jantar, mas tem. Vão lá no seu Adilon, pegam 1 litro de milho. Naquele tempo tudo era por litro, cuia, né? Não tem negócio de quilo, essas coisas. Aí, as crianças eram obedientes naquela época, né? Aí dizia, uma vai torrar o milho e a outra vai pisar. E eu vou pro rio pegar os peixes para quando chegar nós fazer um pirão para jantar. Pirão de fubá. Ai, minha filha, aí nós fazíamos, quando dava fé para descer aqui, quando chegava ali, que nós morávamos bem no quartinho, entendeu ali? Aí pai já vinha com aqueles peixinhos tratados, botava no fogo, botava sal. Naquele tempo ninguém tinha luxo, usava era um aribé, feito de barro, que minhas tias, eu tinha umas tias irmãs de pai, tudo era loiceira, era o nome de loiceira, né? Aí minhas tias faziam aqueles aribé, faziam os pratinhos de barro, tá entendendo? Para nós comer. Aí pai fazia, pegava aquela fubá já no aribé, que nós já deixava no aribé. Aí pai botava, que nós ainda era meio pequena, quando nós morreu isso, né? Aí ele fazia aquele pirão que ela botava nos pratinhos, botava um peixe inteiro dentro para nós comer. Não tem negócio de pinicar peixe, não. Naquele tempo as coisas eram mais fáceis. Aí botava um peixe, aí nós jantava. Aí ele botava no chão, nós sentava no chão, tudo satisfeita, vai comer aquela. Mas era gostoso. Eu sinto saudade desses. Aí minha filha, quando ele dizia, pronto, comeram, agora demora um pouquinho para vocês ir dormir, beber água e dormir. Que não pode comer comida quente e beber água para ir dormir. Aí sabe como era que o pai fazia? Pegava a Madrinha Joana, Luísa. Madrinha Joana tinha uma venda, aí você juntava pai, Mané de Rita, seu Janjote. Quem era outro? Era uns quatro. Quem era outra pessoa que eu esqueci? Aí minha filha chegava lá, já tinha um lugar. Madrinha Joana já deixava aquele lugar ali preparado, com aquela mesa, dominó em cima, e ficavam jogando dominó, apostando palito de fósforo, minha irmã, naquela época. O pessoal lá vivia de fazenda, uns tinham as fazendas e outros trabalhavam para os que tinham as fazendas. Quem não tinha terra, trabalhava na terra do outro, e aí, quando trabalhava na terra de outro, no final da safra, dava uma parte do que tirava para o dono da terra. Se você tirasse, por exemplo, era o que eles chamavam de 4 uma, de 4 porções, uma seria do dono da terra. Por exemplo, 4 sacos, um saco de milho, um saco seria do dono da terra. Desde menino eu comecei a trabalhar no comércio, como empregado de casas comerciais. E depois então eu passei a ter negócios próprios, passei também a vender tecido nas vilas em redor de Santa Maria, as vilas perto de Santa Maria. Eu vendia tecido, eu levava num burrinho a carga de tecido, eu vendia tecido em São Francisco, que se acabou com a construção do açude de Serrinha. São Francisco acabou, ficou debaixo d'água. Eu vendia tecido em São Francisco, que também se chamava Vila Pajeú, Mirandiba, e vendia também em Bonome, e tinha uma merceariazinha em Santa Maria. Então era disso que eu vivia. Quando terminou o curso primário, não tinha que estudar mais lá. Fui para Serra Talhada, também não tinha, porque não tinha ginásio. O ginásio Serra Talhada foi criado em 54. Eu já tinha 23 anos quando comecei o ginásio. A água era do Pajeú, sempre se fazia cacimba no Pajeú, carregando água das latas de querosene, que se aproveitava para carregar água, e até que um dia, já muito adiante, instalou-se lá um serviço d'água. Aí o governo instalou um serviço d'água e as casas passaram a ter água. O Pajeú cortava, não é perene, mas quando você cavava na areia, sempre que cavava tinha água, todo canto. E tinha uns poços. Aqui e acolá ficava um poço. Cortava, o rio cortava, quer dizer, as águas não eram perenes,
mas ficavam poços. Em determinados lugares ficavam poços. E na areia, mesmo o rio seco, você tinha cassino em todos os lugares que você quisesse. A energia foi, eu tenho a impressão que é dos anos 50, por aí. 1950. Antes disso, teve uma usina de Caruá que ajudou muito a terra naquele tempo, em 1942 a 45, 46, 48, por aí. Essa usina dava muito emprego ao povo, usina de Caruá. Era uma usina que desfibrava o Caruá, tinha muito Caruá lá, e essa fibra ia para Caruaru, para Caruá, que era tinha uma fábrica grande em Caruaru que chamava Caruá. Então ele ia para lá, essa fibra era transformada em sacos, em barbantes, etc. Chegue, chegue, minha gente. Chegue, chegue, minha gente. Que os guias já chegaram. Que os guias já chegaram. Quem não canta, quem não dança. Quem não canta, quem não dança. O que veio cá buscar, o que veio cá buscar. Só veio comer do arroz, só veio comer do arroz e beber do aluá, e beber do aluá. Era bom naquele tempo, eu não gosto de me lembrar dessas coisas, só me dá vontade de chorar. Foi bom demais. Estou emocionada com essas coisas, Maria. Porque era bom demais, o povo tinha união, o povo sabia se cantar, sabia valorizar as coisas de Deus, não era, minha filha? Aí São Gonçalo, e era bom São Gonçalo. A dança de São Gonçalo, que alguns chamam em alguns lugares, como em Petrolina, chamam de roda de São Gonçalo, é uma dança antiga, muito bonita, e que eles fazem no sertão, no terreiro, fazem no terreiro, arma uma espécie de altar, no altar põe São Gonçalo lá no altar, e então a dança, as pessoas partem daí do altar, vão lá na frente dançando, faz uma volta e vem de novo, faz uma reverência ao santo. À frente dessa procissão estão os tocadores. É um tocador de rabeca, um tocador de viola, um tocador de violão. Pode variar, pode botar outro instrumento. Tem lugares que usam outros instrumentos. Lá na Santa Maria, na minha terra, era viola, rabeca e 2 ou 3 instrumentos de percussão, os tarozinhos assim. Eu também era menino, mas eu também achava bom e também dançava. Minha mãe dançava muito, achava bom. E os parentes, tudo. Era uma beleza. Ora viva, ire viva, viva São Gonçalo, viva, viva meu santo, ora viva. São Gonçalo de Amarante, São Gonçalo de Amarante, feito do pau de alfavaca, feito do pau de alfavaca. Quem não tem onde dormir, quem não tem onde dormir, dorme no couro da vaca, dorme no couro da vaca. Eu era novo, comecei com uns 15 anos, era novo. De herança, né? Meu pai era tocador, aí então eu vim com aquela dita, né? E fiquei com aquela vontade, né? Aquele destino, ainda hoje tem um destino de tocar sanfona, né? Comecei a tocar mais que de meu irmão, que é aquele ali, eu batia pandeiro, né? Nas épocas. Aí depois tinha o finado Valdeci, que era meu irmão, aí eu passei a bater pandeiro com ele, aí depois comprei a sanfona e fiquei, né?
toco em Mirandiba, a Carnaúba da Penha, Floresta. Meu amigo aqui, é o Lucas, o Basílio, o Aparecido. São nossos companheiros. O meu nome é Antônio João da Silva. Agora tem um apelido, me chama Pito. Viu falar? Aí o pessoal convida a gente para fazer essas festas, a gente tira as festas. Ó. Aqui é novembro e dezembro, né? As outras é janeiro, fevereiro. A gente toca um pedacinho, meio bem cedo, agora da manhã. Aí meio-dia, a gente tira agora meio-dia, dorme um soninho, para 4 para 5 horas, aí vai até 10 ou 12 da noite. Rapaz, isso aqui é até interessante. Eu aprendi fazendo canto de mamoneira. Achava ruim, passava uma fome, uma vontade de aprender. De fato que aprendi. Aprender não, um soprinho, porque isso é bem difícil para fazer, né? Achei difícil demais. Mas os tonzinhos que eu aprendi serve para mim, para a senhora e para muitos e muitos e muitos que precisam, né? Esse daqui é preparado, esse daqui é gostoso. É o cara comendo e lambendo o bigode. 20 reais, 20 reais. É 30 reais. 30 reais, tira o meu, 30 reais. 35, dona Luna. 35, dona 2. 35, dona 3. Levanta a bandeira e vem Madrinha Joana. Levanta a bandeira, não deixa cair, para o ano que vem se tornar a festejar. Viva e viva e torna a viver, Nossa Senhora nos queira valer, nos queira valer, nos queira ajudar, para o ano que vem se tornar a festejar. Viva e viva e torna a viver, Nossa Senhora nos queira valer. Nossa Senhora, sua bandeira cheira, a cravo e a rosa, a flor de laranjeira. Nossa Senhora tanto se alegrou em ver sua bandeira enfeitada de flor. Mas sei lá, tem hora que quando eu vejo aqui, aí, quando pai arrancar a bandeira, aí cantava a mesma coisa, só que ele, em vez de assim, invertia. Arranca a bandeira, não deixa cair, para o ano que vem se tornar a festejar. Viva e viva e torna a viver, Nossa Senhora nos queira valer. Nos queira valer, nos queira ajudar, para o ano que vem se tornar a festejar. Tomou muito banho nesse rio? Muito. De todo dia de manhã. E era bom que era danado. Senhora da Conceição, queira se lembrar de mim. Senhora da Conceição, queira se lembrar de mim.